esse texto no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 2. A passagem é muito conhecida. E diz assim: e no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia, onde manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paizinho, que a tua palavra guie-nos na tua vontade, que o teu querer se estabeleça em nossa vida, e que possamos no teu nome obedecer a tua palavra e segui-la conforme a teu Espírito nos guiar. E enquanto eu estiver a falar aqui esta noite, que o teu Espírito poderoso esteja, Senhor, sempre pronto a nos ensinar. É o que eu lhe peço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Naturalmente você já percebeu no texto, e já leu outras vezes, já ouviu essas falas, de que este foi, de maneira visível, o primeiro milagre que Jesus realiza na Galileia. Ele ainda estava com seus discípulos, iniciando, na verdade ele já estava caminhando há um bom tempo com eles, pregando e ensinando, mas não havia ainda iniciado o seu ministério público, justamente porque João Batista ainda estava vivo nesta ocasião. E o ministério dele se estabelece e é iniciado logo depois que João Batista é martirizado. Eu estou vendo aqui pela tela que o pastor Ricardo vai doar 5 Bíblias normais. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Ricardo. Muito, muito obrigado. Deixa Deus falar. Ele está falando. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Perceba que Jesus é convidado para uma festa de casamento como uma personalidade, como um homem de grande valor, de conhecimento, de notoriedade. Embora fosse apenas um carpinteiro, mas a sua mensagem e os seus ensinos já estavam capturando corações de milhares. Milhares de pessoas já o seguiam, já paravam o dia inteiro para ouvi-lo. Já fazia mais de meio ano que ele estava pregando e ensinando, andando pelos vales, pelos campos, sem fazer nenhum milagre, mas arrastando multidões para ouvir a sua mensagem, e muitos sendo batizados nas águas do Rio Jordão. Milhares de pessoas estavam pasmas ao ouvir a sua voz, ao conhecer a sua mensagem, confrontadas com a sua maneira vil de viver, mas ao mesmo tempo sendo tocadas para que seus corações arrependidos pudessem buscar a Deus e assim o fizessem. De modo que Jesus agora é convidado para essa festa de casamento. E as festas de casamento naturalmente eram coisas muito bem preparadas, como as culturas orientais ainda o fazem. De longa data, festas que duravam longos dias, longas semanas,
Alguns lugares duram 30 dias, outros lugares 7 dias, outros até 21 dias. Em especial, nessa região aqui, costumeiramente se durava em torno de 7 dias a festa. E as pessoas se preparavam por anos para que todos pudessem se divertir e terem abundância. E o sucesso de um casamento se dava justamente quando o noivo preparava tudo de modo que todos os convidados pudessem, enquanto ali estivessem, comer e beber à vontade, mesmo que isso durasse 7 dias, 21 ou 30 dias. Era, portanto, uma fartura imensa em uma festa de casamento. Eles tinham a ideia de que a fartura iria ser como que um ato profético abençoador na vida deles. Era como que se a festa de casamento, quanto maior e mais opulenta e mais cheia de coisas fosse, para eles era um símbolo como que iniciando uma trajetória de grandes colheitas abençoadoras de filhos e prosperidade na vida dos dois. Era uma espécie cultural de transmitir as felicitações aos nubentes. Perceba que Jesus é convidado, e ele foi com seus discípulos e com toda a sua comitiva, e sua mãe estava junto, talvez até alguns de seus irmãos. O certo é que à medida em que ele está na festa, de maneira alegre, porém inesperada, alguém dá conta de que o vinho do qual havia sido preparado, e eu não sei te dizer em qual dia Jesus chega, nem se era o primeiro dia, se era o segundo, se era o terceiro, ou se era de fato vários dias. Talvez fosse um casal mais pobre e fizesse uma festa consideravelmente pequena. Entretanto, o certo é que em um dado momento da festividade, seja esse qual for, a notícia que chega é que o inesperado aconteceu e o vinho que fora anteriormente preparado veio a acabar. E se o vinho acabou dentro de uma festa de casamento, naturalmente as pessoas iriam já entrar em parafuso, afinal de contas, é o que daria notoriedade, daria alegria, daria continuidade à festa. Porque festa sem vinho e festa sem a comida, ou a dança, a música, a alegria não seria festa. E as pessoas, portanto, dão conta de que isso aconteceu. Logo, a mãe de Jesus, Maria, preocupada com a festa, ao mesmo tempo aquele toque de mãe, talvez os convidados, os nubentes que as convidaram, fosse algum parente, um amigo chegado, e ela nesse sentimento de mãe, ou talvez até um pouco de autoridade, de sentimento de cuidar de todas as coisas, tem dentro de si que ela pode resolver o problema, ou pelo menos participar, Jesus, do problema. E o que ela vem a fazer é justamente informar a Jesus que o vinho acabou. É claro que parece simplesmente ser uma mera informação, como quem diz, puxa vida, aquilo que a gente esperava, a festa ia durar tanto, mas acabou o vinho, a festa vai se acabar. Entretanto, o que sugere o texto é que ela foi até Jesus na perspectiva de que ele pudesse resolver o problema. Como quem ela sabia que de fato e verdade ele poderia resolver o problema, ou pelo menos amenizar a questão da falta daquilo que eles mais preconizavam como importante. Entretanto, a resposta de Jesus, embora pareça grosseira, mas não fora, é a forma como a gente entende ou traduz o texto, e na nossa visão meramente humana de ser, dá um entendimento que era uma forma de grosseria, da qual Jesus responde à sua mãe, mas não é isso que traduz. A palavra que ele responde é como quem dissesse, mãe, eu sei que você está querendo ajudar, mas eu não posso fazer nada ainda, porque não é chegado o meu tempo. Como quem dissesse, eu sei que você acredita que eu posso resolver o problema, e eu verdadeiramente posso. Só que eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para resolver esse tipo de problema. Não é essa a finalidade pela qual eu vim, não é esse o motivo pelo qual eu nasci. A resposta de Jesus em um tom paternal, muito mais do que de filho a mãe, faz com que a sua própria mãe terrena, Maria, entenda que naquele momento não é simplesmente um filho que está dizendo, mas é o Deus Filho que está dizendo, do qual o mais importante para ele era a realização do seu propósito do que os caprichos humanos, que na verdade ele não estava ali para esse tipo de coisa. A verdade é que o Cristo veio a essa terra para cumprir o seu propósito salvífico. Entretanto, não significa que ele ficou irado, ou que não quis fazer, ou que ficou bicudo, emburrado. Ao contrário. Você percebe que depois de ele responder isso à sua mãe,
Ele dá a justificativa a ela, como quem diz: não é hora de eu manifestar o meu ministério ainda. Não é hora de iniciar o ministério público com tanta pujança ainda. Entretanto, sempre a graça, a misericórdia e o amor de Jesus é mais forte. E Maria, quando sai da presença de Jesus, ela olha para os garçons e os serviçais que ali estavam e disse a eles algo extraordinário, que é exatamente o que quero pensar. Tudo o que ele disser para vocês fazer, fazei-o. Outras versões irão dizer: façais tudo o que ele vos mandar, ou façais tudo aquilo que ele vos disser. E saiu de cena e foi para lá. Jesus, observando tudo, percebendo que aquela festa, de fato e verdade, perderia o brilho sem aquilo que os homens preconizavam como importante. As coisas fúteis que os homens têm como importante, não era isso que Jesus tinha como importante, mas para satisfazer o sentimento de alegria daquela gente e para iniciar o seu ministério de alguma maneira. Ele assim o faz, até porque percebeu que isso ia promover crença no coração de algumas pessoas. Se não percebam, havia 6 grandes talhas ali. Talvez as mesmas talhas que estavam cheias de vinho, ou de água, ou com outra coisa. Eram talhas grandes, enormes. Alguns dizem que elas davam até meia minha altura, assim, coisa de 1 metro, 1 metro e pouco de altura, com grande capacidade de água. E Jesus mandou que enchesse aquelas talhas todas de água. E você viu a cena, já leu a cena. E logo que os servidores enchem de água, e se você fosse até eles e perguntasse: de onde vocês pegaram esse líquido? Eles disseram: da fonte ali. E o que vocês trouxeram? Água. Porque afinal de contas é água que a gente tem. E colocaram água ali naquele ambiente, naquele recipiente. Então Jesus, de maneira tão extraordinariamente perfeita, sem fazer qualquer alarde, sem chamar a atenção para si, ele poderia ter feito. Ele poderia ter chamado todo mundo e dizer: ei, gente, olha aqui, vou dar início no meu ministério. Está vendo o que tem nesse copo? Peguei água da jarra, tem água aqui. Está vendo o que tem? Ah, tem água. Ok, a partir de agora, Shazam! E aquilo se transformar em vinho. E ele dizer, né? Abracadabra, assim diz Jeová, vinho já. Pronto, criei agora a fórmula e transformou o vinho. Mas não foi isso que aconteceu. Imediatamente, quando colocaram água, ele simplesmente disse aos mesmos serviçais: enchei as garrafas ou os copos, as taças, e servi as pessoas, e levai ao mestre-sala. Você sabe que os mesmos caras, eu fico imaginando a mente deles, eles não questionam. Afinal, são garçons. Estão ali para trabalhar, e eles fazem com muito amor. Poderiam olhar um para o outro e dizer: nós vamos servir água agora. Eu nunca vi um casamento onde terminasse servindo água. Nunca vi uma festa de casamento regada à base d'água. Mas vamos lá. A mãe dele disse que é para fazer tudo o que ele mandou fazer. Então vamos lá. Então foram até as talhas e encheram as taças, encheram as jarras de água. E foram levar ao mestre-sala. E quando o mestre-sala pega a taça e bebe, poderia dizer que água boa, mas ele se admira e diz que vinho excelente. E o que isso importa? Importa que os garçons tiraram água das talhas, conduziram até o mestre-sala água, mas no trajeto, no caminho, no andar, o que era água se transforma em vinho. E o que isso tem a ver? Levai ao mestre-sala. Ao pegar e levar está exatamente o que disse Maria: fazei
tudo que Ele mandar, significa dizer que o milagre reside exatamente nessa palavra: faz do jeito de Deus. Significa dizer que a bênção reside nessa palavra: faz do jeito de Deus. Não poucos de nós enfrentamos inúmeros problemas porque criamos os nossos próprios jeitos, estabelecemos as nossas próprias estratégias, geramos as nossas próprias estruturas, e não raras vezes criamos os nossos próprios problemas. Quem é que vai acusar esse noivo de que ele fora imprudente e não teve a capacidade de ajuntar suprimentos o suficiente para o seu casamento? Existem muitas variáveis. Ele pode ter ajuntado o suficiente, mas os dias podem ter vindo mais pessoas ao longo do período e ter consumido mais. São variáveis das quais eu e você não somos capazes de prever por completo. Nada nessa vida é absoluto. Absoluto somente quando é de Deus. Mas tudo que pertence ao campo humano é variável. Mesmo na nossa mais pura certeza, é variável. Mesmo que preparemos tudo da melhor maneira possível, programamos, projetamos, fazemos planejamentos dos mais detalhados, mais caprichados, das previsões mais perfeitas, ainda são variáveis. Eu me lembro, meados de outubro de 2019, por ali, em alguns lugares que passava, as pessoas diziam: não vejo a hora de acabar 2019 e chegar logo 2020, porque afinal de contas, os planos que eu tinha para 2019 não deu para fazer, porque foram tantas coisas ruins. Foram catástrofes de um lado, furacões do outro, seca de outro, crise de outro, problema de outros. Quem é que imaginava que 2020 ia ser muito pior? Quem é que planejou ficar em casa 6 meses do ano em 2020? Quem é que planejou tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo? E hoje o que você vê são as pessoas reclamando dos preços das coisas, mas a maioria são os mesmos que passaram 6 meses dizendo: fica em casa, não vai trabalhar. A conta chega, irmão. A conta chega para todo mundo. O depois que resolve a economia, agora é o depois. Perceba que por mais que se planeja, a variável existe. O planejamento é bom, mas existe a variável. E você nunca está preparado para o que é variável. Até porque não se prepara para aquilo que você não tem em mãos. Agora perceba que quando as coisas perdem o controle, ou quando fogem o seu rumo, ou quando estão além da tua capacidade de resolução, então a única coisa mais fácil que se encontra é essa frase: faça do jeito de Deus, faz do jeito dele que dá certo. Por quê? Porque ele é o único que sabe quais são as variáveis e onde elas irão acontecer. Ele é o único que pode prever as coisas, e quando não as prevê para nós, ele sabe o que vai acontecer e já tem previamente a solução. Ou você acha que Jesus não sabia o que ia acontecer? Que Deus fora pego de surpresa. Que de repente alguém toca o celular de Deus e anuncia dizendo: olha, o Satanás está ali num grupinho de demônio, de anjo ali, parecendo demônio, fazendo uma reuniãozinha ali no quarto escuro, estão todos vestidos de vermelho. Enfim, você acha que Deus ia olhando o celular e dizer: e agora o que vai acontecer? Não, nada pega Deus de surpresa, nada surpreende Deus. Tudo está detalhadamente preparado, organizado, dentro do tempo do Altíssimo.
Até aquilo que você acha que está fora do tempo de Deus está exatamente no tempo presente da vida dele. Eu gosto da expressão de dizer que quando achamos que podemos encontrar Deus no futuro, logo ele é encontrado no passado. E quando você pensa que tem que encontrar Deus no passado, logo vai encontrá-lo no futuro. E quando você busca as respostas no presente, logo as perguntas são feitas no futuro. Porque Deus é o presente, passado e futuro, e a resposta no futuro, tanto quanto a pergunta do presente, tudo é Ele. Então eles estão agora tendo a pessoa mais certa, mais adequada, dentro de um ambiente onde a crise pode se instalar. Iniciar um casamento com crise não é nada bacana. Talvez o anúncio de ruínas para esse casal seria dramático. Talvez as famílias ficariam traumatizadas e diriam: tem tudo para dar errado, porque o casamento deles começou com um problema. A própria festa foi um desastre. Mas o conselho de Maria é: façais tudo o que Ele mandar. Antes de compreender o conselho de Maria, e nessa brevidade quero vos dizer que esse casal teve a feliz ideia de iniciar os projetos de uma nova vida, de um novo ano, de um novo planejamento, de um novo curso, de uma nova faculdade, de um novo relacionamento, de um novo negócio, de uma nova sociedade. Tiveram a ideia de iniciar algo novo, de criar um projeto novo, convidando justamente a pessoa mais certa para estar na festa. Eles tiveram a brilhante ideia de não se casar sem convidar Jesus para a festa. Se a festa significava, portanto, para eles como que um ambiente profético, o anúncio de prosperidade, vida longa e felicidade plena no relacionamento, se tinha esse tom, uma festa cheia de coisas alegres, então o que significava uma festa cujo Deus, que fez todas as coisas, que tem o controle de tudo, presente na festa. E traz isso para o contexto então. O que significa começar um negócio assinando um contrato com alguém, alegre, animado, feliz. Talvez porque está conseguindo algo, sonhando com algo. Agora imagina assinando um contrato nesse momento. E espiritualmente, enquanto você assina, você sente a mão maravilhosa de Jesus no seu ombro, como quem olhando a sua assinatura e dizendo: é isso aí, eu estou com você nesse contrato, nas entrelinhas dele, eu estou assinando junto. Ou talvez tenha convidado ele para esse projeto, e ele tenha colocado a mão no ombro e tenha te dito de maneira calma e calorosa ao seu ouvido, dizendo: não assine esse contrato, não assine. Mas você está com a caneta na mão, você está com o contrato diante de você, você tem a oportunidade ali. Parece que é um sonho realizado, mas a sua alma está ouvindo uma voz dizendo: não assine. Mas geralmente o meu eu sempre fala mais alto do que o próprio Senhor. Geralmente os meus desejos, a minha volúpia, a minha vontade de ser ou ter, soa mais alto do que a voz de conselho do Senhor. E não raras vezes nos arrependemos antes de terminar o contrato. Ah, se tivéssemos ouvido aquela voz. Ah, se eu tivesse dado ouvido ao Senhor. Por que eu não entendi que era Deus pesando o meu coração? Embora pareça ser tarde demais, entretanto ainda eu escuto uma voz dizendo: faça tudo o que Ele mandar. Mas eu não fiz ali, eu errei ali atrás, deu tudo errado, acabou a provisão, deu tudo errado. E a voz volta a dizer: já que você não fez certo lá, faça agora,
Faça tudo o que Ele mandar agora. Comece agora. Sabe, nunca é tarde para iniciar fazendo o que é certo. Nunca é tarde para iniciar ouvindo a voz do Senhor e fazer o que Ele mandar fazer. Nunca é tarde para obedecer ao Senhor em tudo. Nunca é tarde para se pautar diante dEle em verdade. Nunca é tarde para submeter os planos ao crivo da palavra de Deus. Nunca é tarde para submeter os meus relacionamentos ao nível máximo do relacionamento com Deus. Nunca é tarde para colocar na balança o meu dia a dia, os meus feitos, as minhas palavras, as minhas ações, os meus pensamentos. Nunca é tarde para rever as coisas que eu tenho vivido. Nunca é tarde para antecipar problemas, mediante ouvir a sua voz. Nunca é tarde para solucionar casos de coisas que erramos lá atrás. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ver o milagre acontecer. Nunca é tarde para encher as talhas de água do impossível. Nunca é tarde para servir água para alguém. E nunca é tarde para o milagre chegar. Ainda que para alguns seja tardia, mas o milagre nunca chega adiantado e nem atrasado. As bênçãos e os propósitos e os milagres do Senhor sempre chegarão no tempo exato, devido, anunciado, preparado desde a eternidade pelo Altíssimo. É maravilhoso quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 1, e ele diz que aprove Deus quando na plenitude dos tempos, isto é, que o Cristo nascesse exatamente quando completasse o tempo certo, como que o quebra-cabeças estivesse montado. E acho lindo essa expressão. Ela é um palco teológico gigantesco do que alguns interpretam como 7 dispensações, outros 4 dispensações, e assim por diante. Entretanto, o que quer dizer isso, ao meu entender? Que Deus sempre tem o tempo certo para todas as coisas, inclusive para resolver um problema como esse. Inclusive para resolver ou te ajudar a resolver um problema como que vives. E às vezes a gente quer que Jesus resolva os nossos problemas. É fácil fazê-los, mas é difícil resolvê-los. É fácil criá-los, mas é difícil desatá-los. São nós que nem sempre conseguimos desatar. Agora perceba que o Senhor não resolve os nossos problemas. E o evangelho que te apregoa essa falsa notícia, como é dito hoje, o fake news, não é o evangelho de Jesus. Não há promessa que Jesus vai resolver o teu problema, nem o meu problema. A promessa que tem é que Ele me ajudará eu a resolver o problema. E você sempre vai ver Ele ajudando as pessoas a resolverem seus problemas. E como essa ajuda acontece? Mediante o ouvir essa fala. Você quer que resolver o teu problema? Quero. Façai tudo o que Ele mandar. O grande detalhe é que a solução do problema não vem, porque geralmente a gente até escuta a ordem, mas não somos capazes de fazê-la. Eu lembro-me que certo dia, chega Pedro na casa onde Jesus estava hospedado, inclusive era a própria casa de Pedro. Jesus foi adiante, e o Pedro fica para trás. Ele é encalpelado ali pelos escribas e fariseus, e estes perguntam a ele: escuta, o seu mestre e vocês todos não pagam impostos? E o Pedro diz: é claro que pagamos, nós resolvemos tudo isso aí, está tudo tranquilo. E vai embora. Quando ele chega na casa, Jesus sabia que o Pedro criou um cisma, criou um problema, criou uma situação com o fisco.
Afinal de contas, Jesus tinha esse direito, por ser filho de Davi, de não pagar impostos, mas os demais pagavam seus impostos. Mas como ele cumpria a lei em todos os quadrantes, então ele pergunta a Pedro: Pedro, de quem é o direito de pagar os impostos da terra? Dos filhos da terra ou dos que vivem dela? E Pedro disse: dos que vivem dela, exatamente assim, tal. É evidente que tem um problema. Quem é que tem o dinheiro para pagar? Existe agora uma conta a ser paga porque o Pedro deu a carta de crédito a isso. Só que alguém tem que pagar essa conta. Pedro cavou um buraco. É um problema que ele fez. É uma promissória que ele assinou. Então Jesus diz assim: Pedrão, vai resolver esse problema. Vai lá, usa o que você sabe fazer: pescar. O que eu farei é o que você não é capaz de fazer. Vai ter um peixe engasgado com a moeda na boca, mas vai precisar do teu anzol para você tirá-lo de lá. A provisão vai estar naquele lugar, mas vai precisar que você vá lá buscá-la. Não fique na rede. Não fique descansando em casa. Não fique olhando a internet. A provisão vai, mas ele te diz: façai tudo o que o Senhor disser. E eles foram, e ele foi, e jogou o anzol, e o peixe veio, e o coitadinho estava engasgado. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus sempre vai usar o seu dom, a sua habilidade, para ajudar a resolver os seus problemas. Aquilo que você mais sabe fazer é onde está centrado a sua fonte de provisão. Onde está a tua habilidade, está canalizada a tua fonte de provisão. Então não busque, não fique caçando pedras se Deus te ensinou a cavucar tesouros. Não vá buscar chifre na cabeça de cavalo se você sabe que não vai encontrar. Unicórnio só em histórias e quadrinhos. Portanto, perceba: todos os milagres que você procurar aqui nesta palavra, eles estão condicionados a esta fala: façais tudo o que ele disser. Todos aqueles que alcançaram seus benefícios cumpriram exatamente tudo o que ele disse. Eu poderia passar horas aqui te falando de cada um deles, mas não é necessário. E é extraordinário saber que, como já vos citei uma vez, tanto quanto os 10 leprosos de Samaria que Jesus curou, e que na verdade nem se aproximaram de Jesus, de longe viram que era Jesus e disseram: Senhor, cura-nos, pois somos leprosos. Jesus, olhando para eles, não disse: vós já estáis curados, ide em paz. Não. Ele disse: vai a Jerusalém e apresentai-vos ao sacerdote. Eles poderiam, pastor Marcos, ter olhado um para o outro e ter dito: a gente só quer a cura. A gente não quer fazer uma viagem turística a Jerusalém. A gente nem pode ir lá. Mas não fizeram isso. É como se eles tivessem ouvido a voz que lhes disse: façais tudo o que ele mandar. E a Bíblia diz que eles foram. E no caminho, enquanto estavam indo leprosos a Jerusalém, deram conta de que o seu corpo, todos estavam limpos, curados. O milagre aconteceu no caminho. Os garçons tiraram águas da talha, estavam levando água. Quando próximo do mestre-sala, água. Quando chega no mestre-sala,
água, quando esse toma a taça, vinho. O milagre aconteceu no caminho. Façai tudo o que ele mandar. O grande problema da minha geração é que nós queremos o milagre sem obedecer. Nós queremos muito poder sem pagar nada. Nós queremos as virtudes do céu sem qualquer renúncia. Nós queremos ser extremamente usados sem qualquer tipo de santificação. Queremos que Deus faça tudo o que precisamos sem que não tenhamos que obedecer coisa alguma. Desculpe frustrar alguém, mas isso não acontece no Evangelho. No Evangelho tudo está condicionado a esta frase: façai tudo o que ele disser. Se você está hoje aqui me ouvindo, talvez até afrontado, desanimado, entristecido, frustrado, talvez desesperado, sem perspectivas, arrependido, machucado, com raiva. Para cada uma dessas situações eu poderia aqui te citar: façais tudo o que ele disser. Minha vontade, pastor, é fazer justiça com as próprias mãos. Façais tudo o que ele disser. Amai o vosso inimigo. A minha vontade, pastor, olha, é gritar e xingar aquele indivíduo, aquela indivídua. Façai tudo o que ele disser. Abençoe os que vos perseguem. Minha vontade, pastor, é dar na cara. Façai tudo o que ele disser. Ofereça outra face. A minha vontade, pastor, é pegar tudo que ele tem e ir embora. Façai tudo o que ele vos disser. Vendo teu irmão necessitado dele, se obrigar-lhe a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se pedir-lhe a capa, dele também o vestido. Quer o milagre? Você quer a bênção? Você quer uma vida de vitória? Você quer uma vida de pujança? Façais tudo o que ele disser. Não rejeite a voz do Senhor. Não se faça de surdo quando o Senhor falar com você. E algumas vezes a gente faz isso. Quando é gostoso, quando é bênção, quando é aquilo que a gente quer, a gente não só escuta Ele, como a gente já publica: Deus acabou de falar comigo, né? Geralmente até fazemos selfies alegres e chamamos os amigos, festejamos: Deus respondeu, minha bênção está chegando. Mas quando a resposta do Senhor é confrontadora, a primeira coisa que vem no meu ser é: talvez nem seja Deus, talvez seja o inimigo. Sai de ré, Satanás. Mas Maria disse: faça tudo o que ele disser. Eu quero orar por você essa noite, porque eu creio que o Deus do impossível, como já foi cantado aqui hoje, Ele está aqui essa noite. Ele está aí onde você está. Mas Ele não vai arrancar os tocos para você. Ele não vai abrir a porteira para você. Perceba que Deus não abre as portas. Ele abre a porta. Eis que diante de ti tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E às vezes a gente está na porta, batendo, gritando com Ele: abre, Senhor. E Ele está sussurrando no nosso ouvido, dizendo: filho, gira o trinco. Gira o trinco. A porta está aberta.
Você não viu ainda? Não raras vezes tudo que você precisa está bem ao teu lado, está bem à tua frente, está nas tuas mãos. Eu quero orar por você. Eu creio que essa noite é uma noite onde você pode se submeter aos planos do Senhor. E talvez dizer a Ele: Senhor, até aqui eu quis fazer os meus planos. Até achei que eram os teus. Mas faz os teus em mim. Eu entrego a Ti. A primeira canção que nós ouvimos esta noite: eu me rendo a Ti. É isso que Ele quer. Se renda, mas por completo. Não só de lábios, não só de palavras, mas de alma, de entrega. Aí onde você está, na sua casa ou qualquer outro ambiente, eu quero orar com você. Que tal você como se estivesse na festa com Jesus? E a provisão te preocupa, amanhã é o dia. As lutas te preocupam, amanhã é o dia. Eu sei o que eu estou falando. Amanhã é o dia. Então, ouça essa voz dizendo: filhinho, filhinha, faz tudo o que Ele disser. Mas, Senhor, encher talhas de água não resolve. Faz tudo o que Ele disser. Não é do seu jeito, irmão. Não é do seu jeito, irmã. É do jeito dele. Pare de lutar contra ele. Pare. Pare de insistir em si mesmo. Não seja teimoso a esse ponto. Deus sempre vence. Me rendo a Ti, meu bom Senhor. Eu nasci pra Te adorar. Me entregar ao Teu amor, me rendo a Ti. Faça isso hoje. Porque eu sou Teu. Pare de lutar contra Deus. Tua presença é suave como aroma. Se entregue a Ele hoje. Deixe na mão dele. Me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor. Ele sabe como fazer. Me rendo a Ti, Senhor. Me rendo a Ti, Senhor. Pai, me rendo a Ti. Pare de lutar com o seu jeito, vai. Se renda a Ele por completo. Eu me rendo. Deixa Ele a fazer. Ti, Deixa Ele agir. meu bom Senhor. Deixa Ele falar com quem Ele quer falar. Eu nasci pra Te adorar. Deixa Ele tratar com quem Ele quer tratar. Me entregar ao Teu amor. Deixa Ele moer quem Ele quer moer. Me rendo. Deixa Ele trabalhar como Ele quer trabalhar. Porque eu sou
presença é suave, oh, como aroma agradável. Me rendo a ti, Senhor. 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 Pai, me rendo a ti. Paizinho querido, tanta gente cansada, Senhor, tanta gente com os pés calejados, com os joelhos dolorosos, com os olhos inchados de tantas lágrimas, com o coração apertado, com a alma aflita, angustiada com tantos problemas. Tantas coisas, Senhor, escolhas erradas, situações inesperadas, crises das quais não plantaram, mas os problemas chegaram, Senhor. O vinho acabou, o sorriso foi-se dos lábios, o travesseiro à noite recolhe as lágrimas. Os gemidos da alma chegam ao teu trono, Senhor. Então ouça, Pai, teu filho, a tua filha. Eles querem, Senhor, se entregar a ti, colocar em tuas mãos esse problema, porque só tu podes resolver. Só o Senhor pode dar a instrução de como fazer e onde fazer. Só o Senhor pode transformar por dentro de alguém. Só o Senhor pode quebrantar por fora. Só o Senhor pode alinhar os planos. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Então ajuda, Senhor, o teu filhinho, a tua filhinha, a não mais tirar de tuas mãos aquilo que antes entregou. Ajude o seu filhinho, a sua filhinha, Pai, a confiar em ti, porque certamente a água virará vinho, Senhor, mas no teu tempo. Mas nos ensina a ver o teu tempo. Dá força, Senhor, da graça, da sabedoria, para que vejamos o que o Senhor está vendo, para que compreendamos o que o Senhor compreende. Eu estou certo em ti, Senhor, de que tudo ficará bem se crermos em ti. Por te louvar, por te agradecer, posso dizer que é um privilégio. Mas privilégio maior, Senhor, é saber que tu está cuidando de nós, mesmo quando pensamos que está fora do tempo. Estás cuidando de nós. Meu muito obrigado, Pai. Eu peço a tua bênção sobre todos os que estão em suas casas, aos pais, às mães, aos filhos, a todas as famílias, a todos aqueles que em ti esperam. Guardai-os no teu amor, protegei-os da tua graça, e que nunca falte sobre eles o óleo da alegria, a unção do teu Espírito, e que eles possam se encher de ti. Assim eu te peço e os abençoo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz perfeita do Cristo e as consolações amorosas do Espírito Santo esteja com todos os que creem, e em nome de Jesus recebam. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa. Me dá um minuto.
Eu preciso de sua atenção. Já está na tela, a doação de todas as Bíblias já foram conseguidas. Glória a Deus! Obrigado, igreja, obrigado, irmãos, obrigado, povo de Deus.